Boa tarde. Vamos iniciar o nosso assunto de razão e proporção. Um pouco da história. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. A razão representa-se por uma fração A sobre B. Vamos trocar um pouco essa notação de fração e vamos falar em A está para B. Então, podemos encontrar em razão uma outra seguinte situação. Podemos encontrar A está para B é igual a K, onde esse K nós fazemos a seguinte leitura. A está para B na razão K. Este nosso K, nós chamamos ele de fator de proporcionalidade. Não podemos esquecer que ele pode ser chamado de fator de proporcionalidade ou constante de proporcionalidade. Outra definição mais técnica, dizemos que a notação é: dados dois números A e B com um diferente de zero, este B ele não pode ser zero. Então a gente precisa lembrar que B ele é diferente de zero. Então, a razão entre A e B está representada por A está para B. Então, lê-se razão de A para B. Como eu havia falado anteriormente, a gente troca as notações de fração e vamos falar um pouco da razão. Então, nós temos A e B como termos de uma razão, e nós temos A, que ele deixa de ser numerador, que ele é numerador em fração, passa a ser antecedente, e passa a ser, o B passa a ser consequente, ele deixa de ser o denominador e passa a ser consequente. Quero lembrar a vocês que nós não estamos falando em fração, nós estamos falando em razão. Aqui estão os termos A e B, os termos embaixo AB, certo? Então nós temos o antecedente, que é o A, representado pelo A, e nós temos o consequente, representado pelo B. Então, uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Primeira pergunta que ele faz é: qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então a gente vai encontrar que essa razão ela é 40 para 30. Então 40 está para 30. Em um segundo questionamento, ele pergunta dessa vez qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens. A gente vai encontrar que a razão é de 30 para 40. É importante vocês lembrarem, olhem bem para essa observação. Numa razão, é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Em uma questão, ele pede qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Em uma resolução de questão, é importante vocês sempre sublinhar os primeiros itens. Se ele fala de homens e mulheres, é importante você respeitar. Não significa dizer que por ele estar falando primeiro em homens, ele vai pedir mulheres. Ele pode muito bem pedir de forma contrária, como ele pediu aqui na segunda questão. É importante vocês verem também, caso eu queira descobrir a minha constante de proporcionalidade K, que a gente viu, eu vou concluir a minha razão. No primeiro questionamento, ela terá resultado de 1,33, isso é uma dízima periódica, que a gente vai 40 está para 30, na razão 1,333, fazemos essa dízima. E no segundo questionamento, ele terá o resultado de 0,75. 30 está para 40, na razão de 0,75. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre esses valores correspondentes. Ambas as grandezas, esse quociente chamamos de constante de proporcionalidade. Grandezas diretamente proporcional. Então vamos lá. O seu Lobato tinha um sítio
e nesse sítio tinha galinhas. Observa a tabela. O número de galinhas e a alimentação dessas galinhas. 24 galinhas eram 24 alimentações, 36 galinhas, 36 alimentações, 48 galinhas, 48 alimentações e 60 galinhas, 60 alimentações. E aí a gente vem. Vamos notar, vamos verificar. 24 está para 24 e a constante de proporcionalidade ou fator de proporcionalidade é importante vocês lembrarem que tanto pode ser chamado de constante de proporcionalidade como fator de proporcionalidade. Vocês podem encontrar isso em algumas outras questões e aí vocês já sabem as duas identificações dos dois, um conceito só para duas notações. 36 galinhas para 36 alimentações, 48 galinhas para 48 alimentações e 60 galinhas para 60 alimentações. Observem então que a nossa constante de proporcionalidade é a constante 1. O nosso K, se eu quero descobrir, o nosso K, ele é igual a 1. A relação entre o número de galinhas e gastos com alimentação é igual a todos os quocientes. Dizemos então que o número de galinhas e o número de gastos com dinheiro de alimentação são diretamente proporcionais. Vamos agora falar um pouco sobre a nossa proporção. Definição de proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Então agora nós deixamos de ter uma única razão e nós vamos ter agora duas razões. Então vamos ler. A está para B, assim como C está para D. Essa é a notação de forma literal. Então está aqui. Onde A, B, C e D são termos da proporção, nós vimos também em razão. A e D são os extremos, A e D são os extremos, e B e C são os meios. Vamos verificar isso agora. Está aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. A e D são extremos, B são meios. E linearmente a gente chama de meios pelos extremos. Nisto, pessoal, a gente faz essa divisão aqui. Vocês sabem que divisão ela também tem um inverso que é a multiplicação. Então a gente vai fazer a multiplicação de A vezes D, multiplicando as letras amarelas, e B vezes C. Vejam que aqui nós temos um sinal de divisão, que quando a gente for fazer a nossa multiplicação é de sinal, no caso os termos eles são invertidos. Observem bem aí, ó, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A vezes D é igual a B vezes C. Como na lâmina anterior, está aí só publicando e formalizando a informação que foi dada. Propriedade fundamental das proporções. Numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é obrigatório. Se não forem iguais, obviamente não será uma proporção. Vamos citar o exemplo aqui de proporção. Exemplos. 4 está para 7, assim como 12 está para 21. Ou seja, 4 vezes 21 é igual a 7 vezes 12. Isso se caracteriza uma proporção porque 4 vezes 21 é igual a 84 e 7 vezes 12 também é igual a 84. Nós não estamos jogando valores aleatórios. Neste segundo item, 3 está para 8, assim como 12 está para 40. 3 vezes 40 é 120. 8 vezes 12 é 96. Então, isso não se caracteriza uma proporção. Só é uma proporção se existir dois valores iguais. E aí, dois exemplos para vocês, dois exercícios para a gente concluir este assunto. Exercício número 1. Em uma sala de aula, a razão entre meninos e meninas é de 3 para 7. Nesta ordem. Repito a informação para que vocês não esqueçam
que nesta sala de aula a razão entre meninos e meninas é de 3 para 7. Em agosto, entraram 3 meninos nessa sala, mas uma menina mudou-se de colégio. Isso fez com que a razão entre meninos e meninas agora fosse de 3 para 5. Pergunta: o número total de alunos dessa sala em agosto, após essas mudanças, passou a ser de... Então a gente vai ter que fazer uma proporção quando a turma tinha de 3 para 7 e depois a gente vai fazer uma proporção de uma turma de 3 para 5. Segunda questão. Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte uma mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores do concurso. Vencedores. Na semana passada, cada um dos vencedores recebeu R$ 720. Nessa semana, houveram 24 vencedores. Portanto, a quantia recebida por cada um deles em reais foi de... Então aí estão duas questõezinhas para vocês responderem, certo? Para a gente ter uma fixação nesse assunto. E na próxima aula a gente já faz e encontra as respostas. Muito obrigado. Até a próxima aula.